Boa noite, irmãos. A gente está junto mais uma vez para o estudo das questões cruciais. E hoje a gente vai abordar uma das doutrinas fundamentais da fé cristã, que é a Trindade. Bom, vamos ver o que o Sproul vai falar acerca da Trindade. Bom, a Trindade é uma doutrina que ela já causou muito problema na igreja, na formulação das doutrinas, né, da teologia sistemática em si. E a gente vai ver quais foram algumas heresias que falavam acerca da Trindade e o que é propriamente a Trindade, né? Bom, a gente sabe que a gente adora um Deus único, né? Nós somos monoteístas, ou seja, a nossa religião adora somente a um Deus, mas esse Deus é um em essência e três em pessoa. Tá, o que isso quer dizer? Bom, a gente vai ver que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são o mesmo, mas ao mesmo tempo que eles são o mesmo, um Deus único em essência, tem a mesma essência, eles são distintos em três pessoas, ou seja, cada uma das pessoas tem uma função específica. Tá. A gente vê que a nossa religião é realmente monoteísta. Mas uma pessoa que não conhece, não entende propriamente o argumento que a gente vai falar acerca da Trindade, vai falar que essa é uma coisa irracional. Vai falar que não é possível ser um e ser três ao mesmo tempo. Mas aí que está essa nossa distinção. Então, a gente não fala que o nosso Deus são três essências e três pessoas, ou que é uma essência e uma pessoa. A gente fala que Deus é um em essência, mas é três em pessoas. Então, a gente consegue ver uma distinção. A gente não pode afirmar que isso é racional porque a gente fala de coisas diferentes. Então, realmente, a essência de Deus é um Deus único, mas também é um Deus triuno, porque essa única essência se distingue em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Surgiram diversas heresias nos primeiros séculos da igreja e a gente vai ver algumas delas. A primeira que a gente vai ver é o modalismo. O modalismo é uma ramificação do que a gente chama de monarquianismo, ou seja, monarquianismo remete a rei, né? Um rei. Então, esse monarquianismo ele vai tentar lutar contra essa possível irracionalidade. Só que ele vai acabar caindo em heresia. Por quê? Porque ele vai falar que Deus é somente um e não há distinção entre as pessoas. Como assim? Esse modalismo ele vai falar que Deus é somente um e ao decorrer da história, ao decorrer dos acontecimentos que a gente vê na narrativa bíblica, ele vai mudar de pessoa. Ou seja, primeiro a gente vê um único Deus como Criador, depois esse mesmo Deus vai se transformar em Redentor, vai morrer na cruz, vai ascender aos céus, e depois esse mesmo Deus vai se enviar como Espírito no dia de Pentecostes. Então a gente consegue ver que realmente isso não faz sentido nenhum. Por que um mesmo Deus mudaria as suas funcionalidades? A gente consegue ver que esse monarquianismo, realmente, esse modalismo é uma das ramificações. Outra que a gente vai ver é o adocionismo, ou seja, Jesus, a palavra, o logos, ou o verbo, né, em muitas traduções, Jesus foi a primeira coisa a ser criada. Então ele não é Deus, mas ele foi também a criação de Deus. Mas foi o primeiro ser a ser criado e realmente por a sua boa campanha, né, por a sua fidelidade a Deus, ele foi adotado por Deus. Então isso nos leva a dizer que Jesus é como Deus e não é Deus. Isso realmente é uma confusão tremenda. E a gente vê no próprio Evangelho de João que realmente Jesus não foi criado. Jesus foi gerado pelo Pai, mas não criado. E esse é um dos mistérios também que a gente vai falar acerca. E realmente, irmãos, isso não faz sentido nenhum. Então, mais uma vez, esse monarquianismo que fala que Deus é somente um em essência e somente um em pessoa, e essa pessoa se distingue de acordo com as funcionalidades, também é uma furada pra gente. Bom, a gente vê ainda as heresias acerca das duas naturezas de Cristo, né? Agora, já na cristologia, a gente vai ver, por exemplo, o monofisismo, que realmente essa natureza humana e divina de Cristo são somente uma, unificada. Ou a gente vai ver o nestorianismo que vai separar completamente as duas. E a gente, por aí vai, foram diversas heresias, a gente vê as heresias de Ário, as heresias de Marcião, que também estão ligadas a essa doutrina da Trindade, que a gente não vai falar muito aqui, mas foram doutrinas que tentaram formular para explicar o que era essa Trindade, e isso custou alguns séculos para a igreja. Então a gente vai ver nos concílios de Nicéia, em 325, e no concílio de Constantinopla, que eles vão definir muito bem
que é essa trindade. E posteriormente, lá pelo ano 500 depois de Cristo, a gente vai ver o credo de Atanásio como realmente um fechamento dessa doutrina trinitária. Então, o que foi decidido? Eles decidiram realmente esse termo, a essência ou substância de Deus. Então eles falam que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo são da mesma essência, ou seja, são iguais. As três pessoas são Deus. Então é uma mesma essência, mas se distinguem em três pessoas diferentes. Deus Pai, como Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Jesus Cristo, como a palavra, o Verbo de Deus, que se encarnou e viveu entre a gente e morreu pelos nossos pecados. E o Espírito Santo, que já agia sim no Antigo Testamento, mas que foi derramado no dia de Pentecostes como consolador e como selo daqueles que são adotados por Deus, daqueles que são filhos de Deus. O que a gente também já falou acerca da regeneração, acerca da adoção e tudo mais. Bom, a gente encontra a palavra trindade na Bíblia? Não, a gente não encontra. Mas a gente vê todas as evidências do Deus triuno nas Escrituras. E realmente a gente consegue ver isso de uma forma sólida no Novo Testamento, quando isso é explicado pelos apóstolos, né? Bom, uma coisa muito importante dessa distinção de pessoa, então a gente já viu a essência. Eles são da mesma essência. E sim, a gente vai declarar aqui, Deus Pai, não foi que nenhum dos três, nenhuma das três pessoas da Trindade foi criado. Mas o Filho foi gerado pelo Pai, sempre existiu, mas foi gerado pelo Pai. E o Espírito Santo procede do Filho e do Pai. Isso é muito difícil da gente entender, né? Como que um é gerado e o outro procede, mas eles não foram criados? Irmãos, isso é realmente um mistério. Mas a Bíblia diz isso pra gente. A Bíblia diz que os três são Deus, as três pessoas são Deus, uma só essência, um só Deus, e sempre existiram, mas de alguma forma o Filho foi gerado pelo Pai, e o Espírito Santo procede do Filho e do Pai. Esse é um dos mistérios que a gente nunca vai conseguir compreender, mas a gente sabe que é isso porque as Escrituras revelam isso pra gente, né? E não há uma incoerência a gente falar que Deus é um em essência e três em pessoa. Tá, esse termo pessoa ou persona, da onde que sai isso? Esse termo apareceu com Tertuliano, primeiramente, e vai designar aquelas máscaras que eram usadas no teatro grego. Então, no teatro grego, um único ator, né? Um único ator ele poderia representar diversos personagens só intercambiando as máscaras. Então, ele mudava a máscara e a gente tinha a máscara da comédia, enfim, diversos tipos de máscara ou as próprias máscaras dos personagens. Então, um único ator poderia interpretar vários personagens. E daí o termo persona ou pessoa. Um único Deus que tem diversas funções. Então, a gente consegue ver a distinção e a diferenciação dessas três pessoas na Trindade. Então, por exemplo, Deus Pai e Deus Espírito Santo não sofreram na cruz pelos pecados. A gente não pode afirmar isso. Também tiveram heresias no começo da igreja que foram cair nisso, como o próprio patripassianismo, que a gente vai falar, né? A gente não vai discorrer sobre ele, mas é uma das heresias que caiu nisso. Então, a Trindade é um conceito que, irmãos, é fundamental para a nossa fé. E o próprio credo de Atanásio vai falar, se uma pessoa deseja ser salva, se uma pessoa quer ter certeza da salvação dela, ela tem que crer na doutrina trinitária, a doutrina da Trindade. E essa doutrina é muito bonita porque a gente consegue ver como o relacionamento de amor entre o próprio Deus vai refletir nos nossos relacionamentos. Então essa doutrina da Trindade é realmente uma doutrina muito abrangente, ela é muito importante para que a gente entenda como funciona esse mecanismo e a gente consegue estudá-la até um certo ponto. Então a gente consegue ver o que a Bíblia afirma para a gente, mas a partir de um determinado ponto, como esse mistério acontece do Filho ter sido gerado e do Espírito proceder do Filho e do Pai, a gente não consegue explicar em detalhes isso porque a nossa mente não consegue compreender. Esse é realmente um dos mistérios de Deus, né? Mas a gente sabe que esse Deus único sempre existiu, não foi criado por ninguém, criou todas as coisas a partir do nada, e a gente consegue ver que realmente esse Deus, ele se comunica com a gente, é um Deus pessoal, e que ele se manifesta pra gente por meio da sua escritura, nas nossas orações, enfim. Então, que a gente possa saber distinguir essas coisas, a função de cada um. Acredito que a gente vai ter tempo no futuro de falar qual é a função de cada um, né, dentro da Trindade, de cada pessoa dentro da Trindade, mas que a gente saiba que realmente esse Deus é somente um em essência e três em pessoa. E que a gente possa realmente estudar e saber o que
cada pessoa dessa trindade faz e que a gente possa adorar esse Deus triuno cada vez mais e de forma melhor. Então é isso que eu queria deixar com os irmãos. Peço perdão se alguma coisa ficou complicada, a gente também pode discorrer sobre isso e conversar sobre isso, trocar uma ideia. E espero que tenha ficado claro. Muito obrigado, irmãos, mais uma vez pela oportunidade.